noite, meus irmãos. Vamos nos colocar de pé, vamos levar os nossos pensamentos a Deus e declarar a Ele nessa noite que o motivo de estarmos aqui é louvor do nome dEle. Vamos exaltá-lo nesse instante. Senhor, nessa noite nós estamos na Tua casa com o intuito de louvar, exaltar, bendizer o Teu santo nome, Pai. Que o Senhor seja exaltado por meio das nossas canções, mas seja exaltado também por meio das nossas vidas, que a nossa vida seja uma vida para poder Te honrar, Te servir e fazer o Teu querido, Pai. Fale conosco essa noite e que nós possamos, Pai, realmente sair daqui de uma maneira na qual diferente da que entramos, Pai. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Que a bênção do nosso Deus seja sobre todos nós e que o Espírito Santo possa estar conduzindo cada um de nós
na presença de Deus, com temor e toda a reverência que Ele é digno de ser adorado e servido. Que a paz dele esteja com todos. Nós vamos ler no Evangelho de Mateus, capítulo 5, o versículo de número 4. No domingo passado, nós ouvimos da palavra de Deus que os humildes de espírito são felizes. E hoje, nós vamos ouvir que os que choram também são felizes. Então vamos ouvir o que Deus nos fala, o que Jesus nos disse. Mateus 5, versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Para que a palavra de Deus ela impacte a nossa vida e por meio dela possamos ter o consolo que Ele mesmo está dizendo aqui. Teremos. E que Deus assim nos abençoe. Vamos continuar louvando, vamos continuar adorando o nosso Deus com as nossas canções. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Sempre avante vou, bem contente estou, descansando no poder de Deus. Tudo em mim vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Não recearei, nada temerei, descansando no poder de Deus. Tenho paz e amor junto ao meu Senhor, descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Lutas sem cessar, hei de atravessar, descansando no poder de Deus. Não me deixará, mas me susterá, descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Amém? Como é bom termos a certeza que podemos descansar nas mãos do nosso Deus, que tem cuidado da sua boa mão de cada um de nós. Amém, irmãos? Vamos continuar declarando que é muito bom estarmos aqui reunidos e você vai poder ter a oportunidade de cumprimentar a pessoa que tem que ser honrada, já que bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, no só amor, no só Espírito. Tempo para isso, tempo
abençoar e que essa união Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Mais uma vez, vamos estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar o seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, no só amor, no só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, no só amor, no só Espírito. Você canta forte. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas com a palavra vai se cumprir. Sei que seus olhos, sei que os seus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe,
está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor, Pai, é um Deus que tem cuidado de cada um de nós, Pai. É um Deus que não é mentiroso, um Deus que, mesmo que possamos, Pai, estar desanimados, entristecidos, é um Deus que enxuga, Pai, todas as nossas lágrimas, Pai. E nós confiamos a nossa vida, o nosso futuro, o nosso destino, Pai, ao Senhor, que é o Deus de aliança, Pai. E nós reafirmamos nesta noite a aliança que temos para com o Senhor, Pai. No nome de Jesus, clamamos que fale aos nossos corações. Use a vida do teu servo pastor. No nome de Jesus que oramos. Amém. Eu quero convidar as crianças para vir aqui à frente, nós vamos orar com elas. E elas estarão indo para o culto infantil. Eu quero pedir também você, meu amigo, manda que ore neste momento das crianças. Senhor, na tua presença, nós queremos, enquanto igreja, Pai, colocar as crianças nas tuas mãos. Pai, tua palavra nos diz, Pai, que nós devemos ensiná-las desde pequeninas, Pai, para que elas não se desviem, Pai, do seu caminho. Nós pedimos agora, Pai, que o Senhor, Espírito Santo, conduza as professoras que estarão com elas, trazendo estratégias, Pai, para alcançar esse coração, para usar a linguagem, Pai, mais apropriada possível, para que elas entendam, Pai, a tua palavra. E nós cremos que é o teu Espírito também quem vai trazendo revelação. Mas nós pedimos aquiete, Senhor, essas mentes, para que elas possam, Pai, saborear a palavra do Senhor, e que muito mais do que receber, que elas possam começar a colocar em prática no seu dia a dia. Nós agradecemos pela oportunidade que temos, Pai, de disciplinar as nossas crianças, Pai, nos teus preceitos. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o nosso tema da reflexão desta noite é felizes os que choram, ou seja, bem-aventurados os que choram. Vocês já têm por experiência própria, né, a sabedoria de que nem tudo na nossa vida são flores. Há momentos difíceis da nossa vida que passamos. E nesses momentos difíceis, muitas vezes temos chorado neles. E aquela ideia de que homem que é homem não chora, não pode ser levada a sério essa declaração, porque chorar faz bem para o nosso coração. Mesmo que com tristeza, com angústia, possamos derramar as nossas lágrimas, nós vamos nos desfazer das tristezas e das angústias. Não apenas simplesmente por chorar. Chorar vai fazer bem, porque vai ser uma válvula de escape para todas estas coisas. Porque, na verdade, o consolo que vem após o choro é o consolo de Deus para a nossa vida. Ele é o Deus consolador, o Deus de toda consolação.
Nos diz a palavra de Deus que Ele nos consola em toda tribulação. E esse consolo dele também é um consolo que nós partilhamos com outras pessoas. Ou seja, nós podemos levar o consolo de Deus para aqueles que passam pelas mesmas tribulações que já temos passado. Mas o consolo que vem de Deus, Ele é o Deus de toda consolação. Quando Jesus diz, felizes os que choram, porque eles serão consolados, Jesus não está falando aqui de uma vida individualizada, ou de uma vida em que o próprio indivíduo resolve os seus problemas. Nós até podemos tentar resolver os nossos problemas, até podemos lograr algum sucesso, mas nada pode confortar o nosso coração, porque a nossa necessidade é muito mais do que a solução de um problema. A nossa necessidade, ela é espiritual. A satisfação da nossa alma só pode ser feita por Deus. Só Deus pode nos fazer felizes. E nós temos a promessa de Deus que no fim de toda a nossa vida, e quando Ele nos chamar a entrar no seu reino celestial, Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. O fato é que Ele já vem fazendo isso no dia a dia da nossa vida, mas que não nos impedem de ter outros momentos difíceis e de choro. Mas no dia da eternidade, nesse dia sim, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais morte. Porque todas estas coisas terão cessado em função de uma nova vida gloriosa e eterna, bem juntinho de Deus, bem juntinho de Cristo, que é o reino dos céus. Então Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. O seu consolo será eterno, a sua paz será eterna. Não que não sejam agora, mas é que ao longo da nossa caminhada terrena, nós vamos ter que experimentar na nossa carne, ou na nossa vida terrena do nosso corpo, as variações de sentimentos que permeiam a nossa vida, na imperfeição da vida terrena, na luta pelo perfeito que ainda não temos, mas que é a promessa real de Jesus para a nossa vida. Então, quando Ele diz, felizes os que choram porque serão consolados, Ele está trazendo para nós esperança, Ele está trazendo para nós certeza, e a presença dEle que pode fazer toda a diferença na nossa vida. O próprio Jesus chorou. Há muitos motivos por que chorar. E Jesus chorou diante da incredulidade das pessoas, diante de um quadro de morte e sepultamento. Quando Ele foi visitar o túmulo de Lázaro, Ele pôde ouvir as pessoas dizendo, será que este que curou a tantos enfermos não poderia ter evitado que ele morresse? E Jesus, olhando então para aquelas duas irmãs, Marta e Maria, ainda desconsoladas, e a incredulidade das pessoas a respeito dele próprio, Jesus, ele chora. E aí Jesus vai tomar a decisão mais importante de tudo que há de acontecer na nossa vida: ressuscitar Lázaro. Claro que a ressurreição de Lázaro naquele momento, ela não foi para o estágio da glória celestial. Ele voltaria à vida terrena como antes e teria que morrer novamente para que pudesse receber no último dia, quando Jesus voltar, o seu corpo exaltado e glorificado pela ressurreição, a ressurreição da glória. Então Jesus perguntou: onde o colocaste? E imediatamente uma das irmãs disse: Senhor, o que você vai fazer? Já tem 4 dias, já está cheirando mal, já está em decomposição. Jesus disse: onde o colocaste?
tirem a pedra que está fechando a boca deste túmulo. E Jesus então faz um chamado específico: Lázaro, vem para fora. E aí, imaginou se Jesus fizesse um chamado mais geral, tanta gente morta ali que poderia voltar à vida, mas Jesus foi específico. Ele estava ressuscitando lá, para consolo de Marta, de Maria, para a alegria dos seus amigos que ali estavam, para espanto daqueles que viram este milagre de Jesus. Ou seja, ele não cura apenas mortos, ele ressuscita também. Ele é mesmo o Messias, o Cristo, o Filho de Deus vivo. Mas mesmo assim, muitos ainda não criam. Quanta tolice no coração do homem, né? Mas o fato, irmãos, é que o consolo que precisamos, o consolo que buscamos nos dias tristes e sombrios, quando temos a necessidade de chorar, e devemos chorar mesmo. Porque se você não chora, se você não expressa o seu sentimento, você pode ter problemas maiores na sua área emocional, que vai marcar a sua vida e a sua saúde física. Mas Jesus nos dá essa certeza de consolo, de conforto que vem dele, do coração de Deus para o nosso coração. O salmista ele fala de uma situação de trabalho difícil, árduo, que nós sempre usamos esse texto para poder falar sobre a luta e o labor de pregar a palavra, né? Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida trazendo consigo os seus molhos. Também é uma visão do campo, né? Da área rural, aquele trabalhador, camponês, o agricultor, que trabalha duro, né? De sol a sol e com lágrimas até para semear a sua semente. Ele no fim vai voltar cheio de alegria com a colheita em seus braços. Ou seja, quais foram as nossas lutas, os nossos problemas, ou seja, quais foram os nossos trabalhos nesta vida, nós temos a promessa do consolo de Deus e de que veremos a vitória diante de nós. E essa vitória é Cristo. Tenham um bom ânimo, sejam revestidos de coragem. Eu venci o mundo. Aquele que chorou, aquele que é também o que consola e que conforta o nosso coração. Então, por que nós podemos dizer que somos felizes quando choramos? Primeiro, porque nós temos Jesus, que é o nosso Consolador. Ele enviou o Espírito Santo para nos consolar. E as nossas lágrimas, elas não são ocultas diante de Deus. Deus as conhece. Tem um salmista que diz que Deus as recolheu dentro de um odre. E Deus conhece cada lágrima que derramamos, cada tristeza, cada luta, cada decepção, cada problema. Mas Ele tem dado a solução, que é Cristo. Eu sou a vida, diz Jesus. Eu sou a vida. Porque Cristo é a nossa paz. Ele nos deu o Espírito Santo, ou seja, quem creu em Jesus e segue a Jesus tem o Espírito Santo na sua vida, e um dos frutos do Espírito Santo é a alegria e paz, onde podemos desfrutar do consolo do nosso Deus. Então, somos felizes porque podemos demonstrar a nossa fragilidade e os nossos sentimentos. Mas devemos fazer isso diante de Deus. Se temos que chorar, vamos chorar diante de Deus. Se temos que expressar a nossa fragilidade, os nossos sentimentos, vamos expressá-los diante de Deus. Ele nos exorta a fazermos isso. Em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, com ações de graças. Lancem sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele está cuidando de vós. E a gente tem vivido dias
tão aflitivos, tão atribulados. O tempo está passando tão rapidamente que a vida está ficando enfadonha até, né? Porque estamos vivendo muito em função dos compromissos a serem cumpridos. E num instante a semana termina, num instante o mês está terminando, num instante o ano está acabando. Isso tem sido também angustiante. E, na verdade, a nossa alegria deve estar na capacidade de fazermos bem todas as coisas e fazê-las para a glória de Deus, para que tenhamos satisfação nelas, com amor. Então, expressar a nossa fragilidade e expressar nossos sentimentos é uma coisa boa que Deus nos dá para fazer. E quando no domingo passado nós falamos sobre a humildade de espírito e recitamos aquele versículo, né? A um coração quebrantado e humilde, Deus não rejeitará jamais. Então Deus, Ele se dispõe a ouvir as nossas dores e a receber também as nossas lágrimas. Ele se dispõe a fazer isso, ao ponto de que temos a promessa: Ele enxugará dos vossos olhos toda lágrima. Então, não deixe de expressar a sua fragilidade, os seus sentimentos diante de Deus. E Deus pode preparar ombros amigos sobre os quais você pode se apoiar. Corações amorosos para que possam te acolher e ouvidos bondosos para que possam te ouvir. E possam ser, da parte de Deus, instrumento deste consolo e de alegria no seu coração, onde a sua dor, a sua tristeza, as suas lágrimas possam ser superadas com a presença de Deus e a comunhão deste irmão ou desta irmã, ou destes irmãos e irmãs. Então, expresse os seus sentimentos quando forem necessários. Mostre a sua fragilidade. Mostre que você precisa de Deus, você precisa também das pessoas. E, sobretudo, quando estiver alegre, também expresse a alegria que está no seu coração. E desta forma, você então deve manifestar toda a sua dependência de Deus. Dependa de Deus. As misericórdias dele são para sempre. As misericórdias dele se renovam todas as manhãs. E as misericórdias dele são a causa de não sermos acabados ou consumidos, porque grande é a fidelidade do nosso Deus. Confia nele. Você está enfrentando as suas lutas? Sente necessidade de expressar sua fragilidade? Sente necessidade de chorar? Faça-o diante de Deus. Ele não vai te recriminar por isso. Ele está pronto a te ouvir e te ajudar e te amparar, porque Ele é o Deus de toda consolação. Agora nós temos também, uma outra palavra do Senhor, que nos fala a respeito do consolo, que é a seguinte: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Ou seja, depois da tempestade vem a bonança, Mas entendam também os irmãos e as irmãs que as nossas lutas e dificuldades, elas fazem parte do nosso bem viver. É preciso que enfrentemos a vida com as suas adversidades para podermos viver a verdadeira vida, que é a vida eterna em Cristo, na dependência de Deus e no consolo, no conforto dele, pelo Espírito Santo na nossa vida.
alguém comparando, né, a questão da vida com a energia elétrica, então estavam falando sobre os dois fios, o positivo e o negativo. Eles precisam estar juntos para que a energia possa ser encaminhada até onde é necessário. Mas toda vez que nós precisamos de acender uma lâmpada, a lâmpada só vai brilhar através do elemento, né? Ou quando tínhamos mais em vista aquela lâmpada incandescente, aquela amarela, né? Ou seja, os dois fios têm que estar ligados pela resistência dessa lâmpada que vai fazê-la brilhar. Se essa resistência se queima, rompe-se o fluxo da energia. Mas para que haja essa luz, é necessário que haja uma resistência para produzi-la. Como também o avião, ele não consegue levantar voo se ele não voar contra o vento, para que ele possa aprumar-se e elevar-se cada vez mais às alturas. Então fazem parte da nossa vida as nossas lutas e adversidades para o nosso bem viver, mas com uma situação assim maravilhosa de esperança e de certeza de vitória por causa de Cristo, por causa de Jesus Cristo, por causa do amor de Deus nosso Pai, da graça do Senhor Jesus Cristo e da comunhão do Espírito Santo conosco, para que o consolo de Deus penetre a nossa alma, para que nós descansemos no poder de Deus e para que experimentemos de Deus a sua boa, perfeita e agradável vontade e a condução dele para a nossa vida. Confia no Senhor e faz o bem. Agrada-te do Senhor e Ele fará aquilo que deseja o seu coração. Ele fará sobressair a sua justiça como um meio-dia, ou como um dia perfeito, pleno. Porque Ele é o nosso Deus de toda consolação. E por isso Ele pode dizer: felizes os que choram, porque estes serão consolados. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Então, meus irmãos, nós temos a promessa de consolo e de conforto em Deus. O próprio Deus Consolador, que vai dissipar as nossas tristezas para substituí-la pela alegria do Espírito Santo em nós, onde a nossa perspectiva não estarão subjugada pelas circunstâncias, mas a nossa perspectiva estará sempre em Deus, e Ele é e deverá ser a perspectiva da nossa vida. Como a palavra de Deus para nós: olhem para mim e sejam salvos. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra. E Deus é aquele que pode transformar toda a nossa realidade de dificuldade em bênçãos. O filho pródigo, por exemplo, na palavra do seu pai, ele estava morto e foi trazido de volta à vida. Ele estava perdido, mas foi novamente reencontrado. E se alegraram por isso. Deus enxugará de nós todas as lágrimas. Então, nossa alegria, conforto, paz, segurança, felicidade vem de Deus, que sempre está cuidando de nós. Então, quando o salmista diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ele começa assim o Salmo 23 e no final ele diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Então o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a nossa força, o
Senhor é o nosso consolo, o Senhor é a nossa paz. O Senhor é a nossa realidade de uma vida sempre gloriosa e eterna. Mas enquanto estivermos aqui, precisamos viver essa vida com Deus, cultivando-a na dependência dele, pelo Espírito Santo conduzindo o nosso viver, buscando na sua palavra ouvi-lo e a direção dele por essa palavra para o nosso viver. E mesmo quando você está tão atribulado que você possa pensar, eu não estou conseguindo ouvir o que Deus está me falando, fala com ele, porque ele vai estar ouvindo você. Os olhos do Senhor estarão sempre sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. O Senhor estará contigo. Ele estará com você em todas as suas entradas e saídas da vida. Ele é o Deus zeloso que não vai deixar faltar nenhuma de suas bênçãos que você precisa. Que a paz dele, que a alegria dele, que o conforto dele, que o consolo dele esteja com você. E que ele enxugue dos seus olhos as lágrimas da sua vida. Mas, sobretudo, te faça uma pessoa mais elevada na sua maneira de viver, mais altaneira, onde você pode andar com ele no mesmo nível do caráter dele. Ande com Jesus, para que você se torne como Jesus. Ande com Deus, para que você reflita a glória de Deus na sua vida. Deus te abençoe, irmão, Deus te abençoe, irmã, te console, te conforte nas suas lutas, tristezas, lágrimas, e te faça forte, e capacite você a vencer todas as suas batalhas. Que você possa dizer, como Paulo disse aos Filipenses: posso todas as coisas por aquele que me fortalece. A sua paz está comigo, o seu consolo está no meu coração. Amém? Amém? Então nós vamos orar e assim nós vamos encerrar essa nossa reflexão. Eu vou pedir ao irmão Leandro que vem aqui à frente e ore para nós, irmão Leandro, por favor. Oremos. Pai, agradecidos estamos, Deus, nesse momento, porque o Senhor nos reuniu aqui nesta noite para oferecer, ó Pai, um culto de gratidão por tudo que você tem feito por nós, mesmo não sendo merecedores. E mesmo não sendo merecedores, o Senhor traz aos nossos corações essa noite essa palavra tão maravilhosa. Pois sabemos, ó Deus, que somos fracos, falhos, que dependemos do Senhor. E que nos momentos de dificuldade, de tristeza, de momentos de dor, de choro, possamos confiar que temos um Deus consolador, que nos apoia, que nos exorta, que nos conforta, que nos sustenta. Graças te damos, ó Pai, porque foi o Senhor que nos reuniu aqui nesta noite. É o Senhor que nos congrega para nos ensinarmos, ó Deus, para mostrar para nós que não estamos sós nesse mundo tão devastado pelo mal, mas gratos somos, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Amém. E te louvamos por este momento tão especial. Te louvamos, em nome santo de Jesus. Amém. Amém.